Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica através de um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o primeiro livro dos Reis. Se você já se perguntou como Israel passou de uma nação unida e poderosa para um reino dividido e em declínio, este é o livro que conta essa história. Então prepare-se, porque vamos mergulhar em um mundo de reis, profetas, palácios e profecias. A história de 1 Reis começa exatamente onde 2 Samuel parou. O rei Davi, um dos maiores heróis de Israel, está velho e no fim de sua vida. E como em muitas grandes sagas, a questão da sucessão se torna um grande drama. Quem vai herdar o trono? Adonias, um dos filhos de Davi, tenta tomar o poder por conta própria, mas não era ele o escolhido. Com a ajuda do profeta Natã e de Betseba, a mãe de Salomão, Davi age rapidamente e unge seu filho, Salomão, como o novo rei de Israel. É um começo cheio de tensão e intriga política, mostrando que a liderança do povo de Deus sempre foi uma responsabilidade enorme e disputada. Com Salomão firmemente no trono, entramos na era de ouro de Israel. O novo rei começa seu reinado com um ato de humildade incrível. Deus aparece para ele em um sonho e pergunta o que ele deseja. Em vez de pedir riquezas, longa vida ou a derrota de seus inimigos, Salomão pede sabedoria, um coração sábio e compreensivo para governar o povo de Deus com justiça. Deus fica tão satisfeito com esse pedido que lhe concede não apenas uma sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra, mais do que qualquer outro rei antes ou depois dele. Essa sabedoria lendária de Salomão é logo colocada à prova. Lembram da famosa história das duas mulheres que disputavam um bebê? Salomão, com sua genialidade, propõe dividir a criança ao meio, sabendo que a verdadeira mãe preferiria entregar seu filho a vê-lo morto. Essa decisão revela sua identidade e se espalha por todo o reino, consolidando sua reputação como um juiz sábio e justo. Sob seu reinado, Israel experimenta uma paz e prosperidade sem precedentes. A nação se expande, o comércio floresce e a influência de Israel alcança terras distantes. O ponto alto do reinado de Salomão, e talvez de todo o livro, é a construção do Templo de Jerusalém. Durante 7 anos, os melhores materiais e artesãos são reunidos para construir uma casa magnífica para o Senhor. É a realização do sonho de seu pai, Davi. A descrição do templo é de tirar o fôlego, ouro, cedro, bronze, querubins esculpidos. Era uma estrutura que refletia a glória e a santidade de Deus. A cerimônia de dedicação é um momento poderoso. Salomão faz uma longa oração, pedindo a Deus que ouça as preces do seu povo naquele lugar. E então, a glória do Senhor enche o templo, um sinal visível da presença de Deus entre eles. Era o auge da aliança entre Deus e Israel. Mas, infelizmente, a história começa a tomar um rumo sombrio. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão comete erros graves. Para firmar alianças políticas, ele se casa com muitas mulheres estrangeiras, centenas delas. E essas mulheres trazem consigo seus deuses e suas práticas pagãs. Lentamente, o coração de Salomão, que um dia foi totalmente dedicado a Deus, começa a se desviar. Ele começa a adorar outros deuses e até constrói altares para eles, desobedecendo diretamente ao mandamento mais fundamental de Deus. Essa desobediência tem consequências terríveis. Deus avisa a Salomão que, por causa de sua infidelidade, o reino será dividido, não durante sua vida, por respeito a Davi, mas no reinado de seu filho. A unidade e a paz que marcaram o início de seu governo começam a se desintegrar. Inimigos que antes eram contidos começam a se levantar
e a semente da rebelião é plantada dentro do próprio Israel. Vemos aqui uma lição crucial. Não importa quão sábio ou poderoso você seja, a obediência a Deus é a chave para a verdadeira bênção e estabilidade. A queda de Salomão é um lembrete trágico de como até os mais sábios podem cair. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, e a profecia da divisão se cumpre rapidamente. O povo, sobrecarregado pelos altos impostos e trabalho forçado do final do reinado de Salomão, pede alívio, mas Roboão, em vez de ouvir os conselheiros mais velhos e experientes, segue o conselho arrogante de seus amigos jovens. Ele responde ao povo com dureza, prometendo ser ainda mais severo que seu pai. A resposta é imediata e catastrófica. As 10 tribos do norte se rebelam e formam seu próprio reino, o Reino do Norte, também chamado de Israel, com Jeroboão como seu primeiro rei. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permanecem leais à casa de Davi, formando o Reino do Sul, conhecido como Judá. A nação unida de Davi e Salomão está agora tragicamente dividida. E essa divisão não é apenas política, mas também religiosa. Para impedir que seu povo vá a Jerusalém adorar no templo, Jeroboão cria sua própria religião, erguendo 2 bezerros de ouro e instituindo um sacerdócio e festivais alternativos. É um ato de apostasia que sela o destino do Reino do Norte. A partir daqui, a frase "ele andou nos caminhos de Jeroboão" se torna sinônimo de idolatria e rebelião contra Deus para todos os futuros reis de Israel. A segunda metade de 1 Reis narra a história paralela desses 2 reinos divididos. É uma sucessão de reis, a maioria deles maus, tanto no norte quanto no sul. O livro avalia cada rei não por suas realizações políticas ou militares, mas por um único critério: sua fidelidade a Deus. Eles seguiram os passos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou seguiram os caminhos pecaminosos de Jeroboão? Infelizmente, a maioria falhou no teste. Mas, em meio a essa escuridão e apostasia, Deus não abandona seu povo. Ele levanta uma nova e poderosa voz, os profetas. E nenhum profeta é mais proeminente em 1 Reis do que Elias, o tisbita. Elias surge do nada, como uma tempestade no deserto, para confrontar o rei mais perverso de Israel. Até então, Acabe e sua esposa pagã, Jezabel. Acabe e Jezabel haviam levado a adoração a Baal a um nível oficial no Reino do Norte, perseguindo e matando os profetas do Senhor. Elias entra em cena e declara uma seca sobre a terra, uma seca que duraria anos, como um juízo direto contra Baal, o suposto deus da chuva e da fertilidade. Durante esse tempo, Elias é sustentado milagrosamente por Deus, primeiro por corvos e depois por uma viúva em Sarepta. Esses eventos mostram o poder e o cuidado de Deus, mesmo nos tempos mais sombrios. O confronto climático acontece no Monte Carmelo. É um dos momentos mais dramáticos de toda a Bíblia. Elias, sozinho, desafia os 450 profetas de Baal para um teste. Qual Deus responderia com fogo do céu para consumir um sacrifício? Os profetas de Baal clamam, dançam e se cortam por horas, mas nada acontece. O silêncio é ensurdecedor. Então, Elias reconstrói o altar do Senhor, encharca seu sacrifício com água e faz uma oração simples e poderosa. Imediatamente, o fogo de Deus desce do céu e consome tudo: o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água no valo. O povo, maravilhado, cai com o rosto em terra e declara: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Essa vitória espetacular é seguida por um momento de profunda
vulnerabilidade humana. Ameaçado de morte por Jezabel, Elias foge para o deserto, exausto e deprimido, desejando a morte. É um lembrete poderoso de que, mesmo os maiores heróis da fé enfrentam momentos de desespero. Mas Deus não o abandona. Ele o encontra não no vento, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz mansa e suave, um sussurro. Deus o conforta, o alimenta e lhe dá uma nova missão, mostrando que sua graça é suficiente mesmo em nossa maior fraqueza e que sempre há um propósito a ser cumprido. A história de 1 Reis termina não com uma resolução feliz, mas com os reinos ainda em um caminho de declínio. Acabe morre em batalha, exatamente como profetizado, e outros reis seguem seus caminhos perversos. O livro nos deixa em um ponto de tensão, preparando o cenário para a continuação da história em 2 Reis, onde veremos as consequências finais da desobediência. Então, o que podemos aprender de 1 Reis? Aprendemos sobre a importância da sabedoria que vem de Deus. Vemos o esplendor da presença de Deus entre seu povo, mas também as consequências devastadoras da desobediência e do coração dividido. E, acima de tudo, vemos a paciência e a fidelidade de um Deus que, mesmo em meio à rebelião humana, continua a falar através de seus profetas, chamando seu povo de volta para si. É uma história de poder, política, fé e fracasso, que nos ensina lições valiosas até hoje. Obrigado por se juntarem a nós nesta visão panorâmica de 1 Reis. Espero que tenha despertado sua curiosidade para ler e estudar este livro incrível por si mesmo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Deixe nos comentários o que mais te marcou na história de 1 Reis. Até a próxima!